Olá, 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 boa tarde na gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus, boa tarde, seja bem-vindo a mais um culto da TV Imergir em Cristo. Estamos transmitindo pela página, né, Imergir em Cristo, tá certo? Glórias a Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor. Que bom ter você aqui conosco. E olha, hoje nós temos uma palavra de Deus para a tua vida. Esse aqui é o culto da Ministério Imergir em Cristo, né? E eu tenho certeza que Deus vai falar de forma poderosa ao teu coração. Sei que o Senhor está no controle de todas as coisas e o nome dele há de ser engrandecido através da tua vida. Então você fique ligadinho na programação, porque eu tenho certeza que Deus ele vai aí te visitar aí de uma forma muito grande nessa noite em nome de Jesus, tá bom? Você compartilha esse programa, porque eu tenho certeza que ele vai alcançar aí muitas vidas para a glória do Senhor, tá bom? Então compartilhe, que Deus te abençoe, Deus abençoe a vida de cada um de vocês, em nome de Jesus. Muito bem, olha aí, já temos 2 pessoas assistindo. Deixa eu dar uma boa noite, senão não aparece pra gente, né, missionário? Isso aí, esses dizeres aqui atrás é para continuar? Não, missionária, pode apagar. Isso aí, na verdade, é escrito, é um trabalho neural, né, para a pessoa entender aí como é que funciona a nossa mente, né? Nossa mente, ela lê muito rápido as coisas, às vezes até de forma contrária, né? E eu estava usando para mostrar a capacidade que nós temos aí para poder, às vezes, entender algumas coisas, né? Que bom. Glórias a Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor. Opa, se eu não mandar missionário, não aparece, né? Que bênção, glórias a Deus. Ai, fica difícil, né, missionário? Aí fica difícil. Muito bem. Então, vamos lá, vamos orar a Deus, missionária. Eu creio que o nome do Senhor há de ser engrandecido em nome de Jesus Cristo, né? Que bênção. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E olha, missionária, eu tenho certeza absoluta que papai tem uma palavra para muitos corações aqui hoje. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Tá bom? Então vamos orar a Deus? Muito bem. Glórias, louvado seja o nome do Senhor. Vamos lá, pessoal. Vamos orar a Deus em nome de Jesus. Soberano Deus. Sim, meu Deus. E eterno Pai. Quero te louvar e te bendizer, te agradecer mais um dia de vida. Em nome de onde Jesus. Estamos na tua presença para te adorar na beleza da tua santidade, Senhor. Senhor, que tu possa abençoar o culto desta noite. Em nome de que Jesus. vidas sejam abençoadas, que vidas sejam transformadas, que tu venha tocar em vários corações e o teu nome seja engrandecido. Pai, eu creio no teu poder, na tua graça e na tua misericórdia. Em nome Creio de na tua Jesus. bondade. Então ajuda os teus filhos e dá vitória plena, Pai. Eu acredito que tu há de fazer algo glorioso e grandioso em favor dos teus. Em nome de Jesus, amém. E graças a Deus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Amém, Jesus. Glórias a Deus, né? Joyce, Deus abençoe. Dagmar, Deus abençoe. Todos vocês que estão chegando aí. Tá bom? Deus abençoe de forma poderosa em nome de Jesus. Vânia, Deus abençoe. Muito bem. Pessoal, nós vamos hoje abordar um assunto aqui interessante na palavra de Deus, tá bom? E eu quero juntamente ler com a missionária uma palavra que se encontra em Gênesis, uma palavra muito conhecida, missionária, mas olha, debaixo de uma explicação totalmente diferente, né? Nós vamos falar aqui sobre a questão de traumas psicológicos na vida de homens e mulheres de Deus, tá? Nós vamos pegar como referência um homem que tinha tudo para ter muitos traumas, missionário. Mas imagine uma pessoa para ter traumas, né? Então, presta atenção, queridos. Se você acha que você tem todos os motivos para estar traumatizado,
eu quero que você preste muita atenção na palavra de hoje. Porque olha, se fosse você, deixa eu pegar aqui só, coçar meu olho, cair um cisquinho no meu olho, misericórdia. Só para você ter uma ideia, eu quero que você compartilhe isso com pessoas que você conhece, porque essa palavra, ela é tão forte, que ela vai trazer transformação em muitas vidas. Amém, missionário? 37 diz assim. Quer ler, missionário? Então leia, missionário, vamos lá. 7. Isso, Gênesis 37. Tá nos dando? Ok, não, tá tudo direitinho. Vamos lá. Então vamos lá, Gênesis 37. Com seus irmãos, sendo ainda jovem, andava com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e José trazia más notícias deles a seu pai. E Israel amava José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos eles, odiaram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Teve José uns sonhos, e por isso o odiaram ainda mais. E disse-lhes: ouvi, peço-vos este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé, e eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Então lhe disseram seus irmãos: tu, pois, deveras reinarás sobre nós? Tu deveras terás domínio sobre nós? Por isso ainda mais o odiavam, por seus sonhos e por suas palavras. E teve José outro sonho, e o contou a seus irmãos, e disse: eis que tive ainda outro sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinaram a mim. E contando-o a seu pai e seus irmãos, repreendeu-o seu pai, e disse-lhe: que sonho é este que tiveste? Porventura viremos, eu e tua mãe e teus irmãos, a inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos desejavam. Seu pai, porém, guardava este negócio no seu coração. E seus irmãos foram apacentar o rebanho de seu pai junto de Siquém. Disse, pois, Israel a José: não apacentam os teus irmãos junto de Siquém? Vem e enviar-te-ei a eles. E ele respondeu: eis-me aqui. E ele lhe disse: deixa eu continuar aqui. A missionária vai socorrer a filha que está aqui chorando. Vamos lá. E ele lhe disse: ora, vai, vê como estão os teus irmãos e como está o rebanho, e traze-me resposta. E assim enviou do vale de Hebrom e foi a Siquém. E achou um homem, porque eis que andava errante pelo campo. Perguntou-lhe o homem, dizendo: que procuras? E ele disse: procuro os meus irmãos. Disse: peço-te onde desapacentam. Disse aqueles homens: foram-se daqui, porque ouvi-os dizer: vamos a Dotã. José, pois, seguiu atrás de seus irmãos e achou em Dotã. E viram de longe, e antes que chegasse a eles, conspiraram contra ele para matarem. Comece a prestar atenção nisso aqui, ó. Os próprios irmãos começaram a conspirar contra ele para matar. Disse um ao outro: eis lá vem o sonhador mor. Vinde, pois, agora matemo-lo e lancemo-lo numa dessas covas, e diremos: uma fera o comeu, veremos que será dos seus sonhos. Ouvindo Ruben, o livrou das suas mãos, e disse-lhe: não lhe tiremos a vida. Também lhes disse Ruben: não derrameis sangue, lançai nessa cova que está no deserto. Não lanceis mão dele. Isso disse para livrá-lo das mãos deles, para torná-lo a seu pai. E aconteceu que, chegando José a seus irmãos, tiraram José a túnica de várias cores que trazia, e tornaram-no e lançaram na cova, porém a cova estava vazia, não havia água nela. Depois assentaram-se a comer pão e levantaram seus olhos,
e olharam, eis que vinha a companhia ismaelitas, vinha de Gileade, seus camelos traziam especiarias e bálsamo e mirra, e assim levá-los ao Egito. Então Judá disse seus irmãos: que proveito haverá mantendo nosso irmão e encomendamos o seu sangue? Vinde e vendamo-lo a esses ismaelitas, e não seja a nossa mão sobre ele, porque ele é o nosso irmão, nossa carne. E seus irmãos obedeceram. E passaram dos mercadores midianitas, tiraram e alcançaram a José da cova, e venderam José por 20 moedas de prata aos ismaelitas, a quais levaram José ao Egito. Voltando, pois, Rubem à cova, eis que José não estava na cova, então rasgou as vestes. E voltou aos seus irmãos e disse: o menino não está, onde eu irei? Então tomaram a túnica de José, mataram um cabrito e tingiram a túnica de sangue. Enviaram a túnica de várias cores, mandando levá-la ao seu pai, dizendo: temos achado essa túnica. Conhece agora se esta é ou não a túnica do teu filho? E começou a dizer: é a túnica de meu filho. Uma fera o comeu, certamente foi despedaçado. Então José rasgou as suas vestes, Jacó rasgou suas vestes, pôs sacos sobre os seus lombos e lamentou seu filho por muitos dias. E levantaram-se todos os seus filhos e todas as suas filhas para o consolarem. Recusou, porém, ser consolado e disse: porquanto com choro hei de crescer ao meu filho, até a sepultura. E assim chorou seu pai. E os midianitas venderam no Egito a Potifar, oficial de Faraó, capitão da guarda. Então presta atenção aqui em algo. Presta muita atenção nessa palavra. Muita atenção nessa palavra. Observa bem a história de José. Certo? Olha aqui. José era um jovem. Ele viveu mais ou menos 2000 anos antes de Cristo. Ok? Ele nasceu em uma família tranquila, se demonstrou muito inteligente, né? E tinha visão de Deus. Enfim, movido pela inveja dos seus irmãos, essa inveja irracional que eles tinham, né? Eles venderam ele como escravo. Então, primeiramente, presta atenção. Olha só uma primeira coisa. José estava sendo afrontado pelos irmãos por parte de pai. Presta atenção. Porque os irmãos dele eram filhos de outra mulher, de outras mulheres de Jacó. Então já começa por aí. José era invejado pelos irmãos das outras mulheres de Jacó. Não era nem pela sua própria mãe, né? O missionário está chegando aqui. Então veja, missionário. José está sendo invejado já pelos filhos de outras mulheres de Jacó. Segunda coisa, presta atenção. Tentam matar José. Ele é jogado numa cova e vendido como escravo para habitantes de outros países. Aí José, olha só, né? Ele teve que começar a sofrer em silêncio e se adaptar a condições totalmente inversas do que ele tinha, porque até então ele era um filho amado, querido do seu pai. Agora, sozinho, vendido como escravo. Aí eu quero perguntar para você que está me assistindo: José tinha motivos para ter traumas? Sim ou não? Ok? Mas não para aí. José, ele começa a ter experiências de estresse muito profundo. José, ele tem experiências muito traumáticas, né? Com, sabe, situações que ele jamais, né, imaginava, né? Mas olha só, interessante é que José, mesmo assim, com todos esses traumas, ele consegue passar por essa prova, né, e conquista objetivos muito maiores, muito mais elevados, né? Então olha só que interessante. Mas a pergunta é: como é que José, José conseguiu preservar a sua saúde mental, missionário?
afrontado por filhos de outras mulheres do seu pai, vendido como escravo, lançado na cova, passando por todas as situações que passou. A pergunta é, como é que José consegue preservar a sua saúde emocional, sua saúde mental, sua saúde psicológica no meio de toda aquela prova? Como é que José consegue isso? Vamos dizer que é desafiador, né? Chega a ser algo realmente desafiador. Por quê? Porque José, ele está numa condição, certo? Muito, mas muito, sabe, de adversidade. Olha só que interessante, né? Entretanto, né, José tinha uma fé autêntica diante de Deus. Tinha uma fé que ultrapassava, tá? Sabe, diversas situações. Mas tem uma coisa, José começa a suplicar a Deus, ao seu Criador, diante daquela situação. José acredita que aquela condição iria ser restituída, iria ser mudada, iria ser transformada, né? Mas vamos olhar para a situação de José. José tinha todos os motivos, talvez, para não perdoar o seu irmão, seus irmãos. Agora, queria muito que você parasse e pensasse. É muito sério, é muito verdade que todos nós, talvez em algum momento das nossas vidas, tivemos alguns traumas. Concorda, missionário? Muitos nós, em algum momento de nossa vida, podemos ter tido alguns traumas, algumas situações que nos geraram um desconforto, que nos geraram irritabilidade, que nos geraram diversas condições, a qual trouxeram para cada um de nós realmente momentos de tristeza, de amargura, né? Momentos de realmente de um estresse profundo. E eu queria que o Espírito Santo de Deus nessa noite começasse a te ajudar a levar você diante das situações que você percebe que você tem uma dificuldade muito grande de perdoar aquela situação. Eu quero que você olhe para você agora e imagine aquela condição que você já percebeu que você já tentou, você já fez, mas existe uma situação, existem condições que fazem com que você tenha uma dificuldade muito grande realmente de, sabe, atingir um perdão verdadeiro, né? Aquela situação que você já tentou por várias vezes e você realmente se encontra naquela mesma condição, naquela mesma situação, e isso parece que é um círculo que não tem fim, missionário. Parece um círculo que jamais termina. Você já passou por várias situações, parece que não termina. É como se o perdão ele tivesse fases, né? Então tem pessoas, por exemplo, que se você pergunta assim, mas será que você perdoou tal situação? Eu acho que eu perdoei, né? José, ele passou por um processo, porque teve um momento de José, não sei se você vai chegar nessa parte, né? Mas teve um momento de José que ele fez questão de fazer uma situação, né? E ele queria ver ali até que ponto os irmãos dele estavam realmente dispostos, né? Sim.
e até que ponto os irmãos defendiam ali o irmão mais novo deles e tudo mais. Então ele estava, na verdade, observando, né, a situação. José, é indiscutível a intimidade dele com Deus. Sim. É indiscutível isso. E nós temos estudado muito, tanto nos cursos do período da manhã, que o meu esposo tem ministrado sobre a questão das crenças, no momento da gratidão, e hoje a gente está, né, trabalhando um pouquinho isso. Querendo ou não, a gente está sempre falando, né, desses assuntos. E tanto nos cursos que eu também tenho ministrado à noite, no Mulheres de Intercessão, né, no programa diário durante a semana, e nós temos falado sobre intimidade, lembra? Então, porque a intimidade com Deus te dá uma convicção e uma certeza do que você está fazendo, e te dá uma convicção e certeza mesmo quando te perseguem. Mesmo quando, por exemplo, no caso dele, eram os próprios irmãos. Sim. E quantas vezes Deus já te revelou coisas a respeito da tua família? Quantas vezes Deus já revelou coisas para alguém da família a respeito da própria família? A respeito da situação toda. Na verdade, ele estava expondo o sonho que ele teve. Sim. Ele não estava falando assim, te diz o Senhor e tal. Ele não estava entregando algo que Deus tinha falado que era para ele entregar para a família. Não, ele teve um sonho. É óbvio que o sonho dele foi tão claro, tão evidente. E aí por isso que os irmãos ficaram bravos, ao ponto até do outro sonho. O pai dele achou estranho. Ué, o que você está falando? Que a gente vai se curvar diante de ti? E na verdade ali, o próprio José ainda estava caminhando com Deus e esperando mais algo da parte de Deus, certo? Tanto é que ele não se desesperou, não fala na palavra que ele ficou bravo quando jogaram ele lá no buraco lá, né? Lá naquela cova lá. Não fala que ele se revoltou, que ele ficou bravo, que ele quis se vingar. Não. Ele guardou alguns sentimentos, sim, naturais de homem. Natural de homem, né? Mas ele estava ali firme, né? Confiante no Senhor. Sim, não tem certo? dúvida. Mas olha só que interessante, missionário. Quando nós olhamos para a situação de José, né, nós vemos algo que nos chama muita atenção. Por quê? Porque olha só que tremendo que é essa palavra. Então você percebe que ali os traumas de José, os acontecimentos na vida de José eram tão grandes ao ponto, missionário, que ele poderia, certo, requerer, olha esse termo, os juros emocionais, certo, tá, impagáveis. O que seria esse juros emocionais impagáveis, sabe? Você já viu aquela situação daquela pessoa que diz assim: eu não vou morrer enquanto eu não ver Deus fazer justiça com fulano. Eu não vou morrer enquanto eu não ver aquele desgraçado padecer. Sabe essa situação? Se Deus é na minha vida... Se Deus é na minha vida, certo? Olha, se Deus é na minha vida, eu tenho certeza que eu vou ver Ele pagar até o último centavo. Será que você que está aí nos escutando já escutou isso alguma vez? Se Deus for na minha vida, olha, eu tenho certeza, né? Eu fico pensando o seguinte, missionário. Presta muita atenção no que eu vou dizer. Eu fico pensando que muitas das vezes a gente parece que tem prazer em ver Deus se vingar de alguém. A gente não. Né? A gente pode dizer. Algumas pessoas parece que tem prazer em ver Deus fazer justiça, em ver Deus se vingar, em ver Deus tratar, em ver Deus matar, em ver Deus fazer coisas. Deixa eu pegar isso aqui. Em ver Deus fazer coisas que vai botar de vez tudo
por terra, que vai tratar, que vai acontecer. Enfim, você sabe quando a gente está diante de uma situação que a pessoa está esperando, né, uma vingança da parte de Deus para acreditar que aí sim a justiça foi feita? Mas olha que interessante. O que a Bíblia fala sobre a morte do ímpio, missionário? Que Deus não se agrada. Ou seja, se Deus que é Deus não se agrada na morte do ímpio, será que Ele se agrada de a gente querer os juros emocionais impagáveis dos nossos traumas? É aquele tal negócio, é assim, ó. Deus, ele tem os planos dele, os propósitos dele. A palavra de Deus diz que os planos de Deus são maiores que os nossos e nenhum olho viu, né? Não tem, quer dizer, diz que não tem como a gente imaginar o que Deus tem para as vidas, né? As estratégias dele, você só consegue observar quando ele vai fazendo, mas como ele está planejando a gente não tem como saber, né? Só que aí vem aquele prazerzinho quando você tá pensando que Deus vai fazer de um jeito e aí você acontece dele fazer realmente daquele jeito que você estava pensando. Mas veja bem, o prazer não é do resultado em si. O verdadeiro prazer em ver o agir de Deus é justamente por ver que Ele está sempre trabalhando e fazendo. Certo? Não é o prazer de ver alguém pagar preço. Não. A partir do momento em que existe um prazer em ver alguém pagando preço, aí eu sabia que Deus não ia deixar isso barato, tá vendo? Tá pagando. Na verdade, esta pessoa que está se regozijando, certo? No pagamento de dívida do outro, ela tem tantos vícios emocionais quanto aquele que falhou. Olha só que interessante. Quando nós vemos na palavra, eles não mataram José porque eles não queriam arcar com sangue. Então falando, então vamos vender ele, que pelo menos a gente não arca com o sangue dele. Né? Quantas vezes essa atitude dos irmãos de José se repete com a gente, quando a gente chega e fala assim, não, eu não vou fazer com minhas próprias mãos, mas eu quero ver Deus tratar com ele e matar ele. Isso, tudo bem. Aí, esse pensamento já é um tipo de oração, né? A pessoa já está... Não estou nem falando de oração contrária, né? Que com obra de feitiçaria. Não estou nem dizendo isso ainda, né? Mas a pessoa já está desejando. Pra gente poder entender melhor aqui, né? Já está desejando o mal. Jesus falou que se a gente pecasse por pensamento, já estava pecando. Sim. Certo? Então já começa por aí, né? E isso... quando a pessoa coloca Deus, pelo menos em alguma parte aí da história. E quando ela não coloca? Quando é ela mesmo que quer agir com as próprias mãos, que foi o caso dos irmãos de José. Eles não colocaram Deus ali. E eles não foi temor a Deus. Ah, não, vai ser cobrado o sangue das nossas mãos. Não, é porque existia uma lei. Sim. E eles iam ter que cumprir com aquela lei. Lei esta que vigorava entre todas as pessoas, entre a sociedade. Então, eles iam ter que cumprir com a lei, eles iam ter que assumir, ter que resolver a situação. Sim. E não tinha delegacia de polícia, nem nada disso, para alguém para investigar. Mas a sociedade, ela instigava. E aí eles poderiam, sim, responder. Né? Eles poderiam responder. Não era temor a Deus. Ah, coitadinho de José. Não vamos matar. Não, faz assim. Não, eles estavam mais preocupados com o que os outros iam pensar. Né? José, ele não estava preocupado com o que os outros iam pensar. Ele teve um sonho, ele foi e contou. Ele não ficou com aquele negócio, não vou contar porque vai que eles se sintam humilhados, né? Não vou contar, não. Às vezes você já teve até sonho aí, já teve umas visão e às vezes você, não, eu não vou falar porque senão, né, que vão pensar? Não, é melhor não, né? E ele
deixou, Deus deu aqueles sonhos para ele e ele botou para fora, sem medo. Lembra que a gente tinha falado, né? A gente sempre fala também nos programas, quem procura ficar agradando aos outros é porque não tem convicção de quem é. Sim. Quem procura ficar agradando os outros é porque, na verdade, é um perfeccionista, não é um que procura a perfeição de Deus, como Jesus falou. Está procurando ser melhor que os outros, não superar a si próprio. E toda vez que eu me preocupo com o que os outros vão pensar, foi o caso dos irmãos. Eles estavam, na verdade, preocupados com a fama que José ia ter entre eles, e já estava tendo, porque ele já tinha a fama de ser o filho queridinho. Agora, olha só que interessante, pessoal. Vamos prestar bem atenção nesse negócio aqui, né? Deixa eu ver aqui, tá tudo certinho aí, enfim. Vamos lá. Agora, presta atenção uma coisa que é interessante, né? Vamos trazer para nossa vida. Talvez a criança, você desde a tua infância, você passe por vários acontecimentos de forte impacto emocional, de forte intensidade emocional, tá certo? Pode ser, missionária, num momento difícil da vida, que alguém não te ajudou, ou que alguém permitiu, fez e você passou por uma situação difícil, né? Pode ser, pode até causar uma depressão na pessoa, né? Casos de insultos, uma criança ser ridicularizada, levar SUS no meio da escuridão. Isso é traumático. Isso é traumático, né? Ser amedrontada com cobra ou com aranha. Ficar contando historinhas de terror em volta da fogueira. Né? Boi, boi, boi da cara preta. Né? O homem do saco. Sentir-se caluniado. Quantas pessoas se sentem caluniadas? Se sentem coagidas, né? Para satisfazer o sexo, questões sexuais de alguém. E vai além, ela se sente e ela é. Muitas vezes né? Ou perdeu o pai e a mãe com uma idade muito nova, 5 anos, 6 anos, 7 anos, 2 anos, né? Ou seja, um acidente físico que deixe marca permanente, talvez um acidente que deixe aquele jovem, aquela moça, aquela mulher paralisado numa cadeira de roda. Ou amputado, né? Ou seja, e mesmo assim, tá, os traumas psicológicos, eles podem deixar sequelas, mas durante muitos anos na vida dessas pessoas. Tá certo? Por quê? Porque teve um forte impacto emocional, né? Exatamente. Ou seja, e você pode ver que isso começa a acontecer dias ou semanas depois daquela experiência que ela teve, né? Olha só que interessante. Sonhos, recordações, de repente rápidas que a gente tem, negação de fatos, ansiedade ou falta de atenção e concentração, né? São várias as coisas que começam a acontecer depois daqueles fatos, né? Então, veja, a pessoa passou lá, por isso que a gente tem que ter muito cuidado com o sonho, missionário. Já falei sobre sonhos aqui, não vou ficar retendo aqui hoje. Mas você vê, mas aconteceu uma coisa, olha, minha vizinha morreu de Covid. Eu tive um sonho. E eu tive um sonho que meu marido, minha mãe e meu pai morriam. Ora, presta atenção. Você tem um sonho na sequência de um acontecimento traumático, isso é algo normal. Só que aí, aonde entra o problema? Que você tem esse sonho e aí você já logo, pronto, vou morrer. Isso é o mais comum de acontecer. Né? E aí começam os traumas psíquicos. Aí você começa a lembrar, meu Deus, olha, mas teve uma moça que falou pra mim no programa que Deus que o inimigo tinha armado um laço de morte pra mim. Não, agora é pra mim, agora eu sei, é isso aí, eu vou morrer, né? Ou negar fatos, você chega, você sabe, Deus já falou que você é capaz, mas agora você diante de uma situação que você perde tudo, perde teu marido, você fala, pronto, agora minha vida vai ficar uma desgraça. Eu nego a realidade do que Deus me fez a promessa, eu nego a realidade da minha competência, da minha capacidade, eu começo a abrir mão, começo a sentir ansioso, eu começo a ter falta de atenção, começo a me distrair com tudo, né? Ou seja, isso acontece principalmente em crianças, né?
E nas crianças também essas sequelas podem permanecer até a vida adulta. A vida adulta de alta idade, velha. Não é isso? Ou seja, isso cria uma barreira, missionária, para a pessoa ter uma vida saudável. Sim. Não é isso? Né? Então, olha só. Tantos traumas como tensões, né? Certo? Pode partir daí para desencadear doenças, certos genes, enfim, uma série de outras circunstâncias, né, que vão gerar para aquela pessoa realmente traumas emocionais mais grandiosos, missionário. Grandiosos. Traumas emocionais realmente tão impactantes para a vida daquela pessoa, ao ponto de que ela tem dificuldade de lidar com essa situação. Não é verdade, missionário? Sim, é verdade. Os impactos emocionais que acontecem na vida das pessoas, né, eles registram na nossa mente como uma fotografia. Né? Então, tudo para o nosso cérebro, resumidamente, se transforma em imagem. Né? Então, por exemplo, quando você assiste um filme, aquilo é registrado uma imagem na sua mente. Quando você assiste um programa na televisão, é a mesma coisa. Quando você vê uma cena na rua, é a mesma coisa. Quando você passa por uma cena marcante na sua casa, é a mesma coisa. Então, para o seu cérebro, um sonho é a mesma coisa. Para ele, tudo isso é real. O que está aqui fora, esse quadro, essa parede, outro quadrinho, na verdade, isso aqui, para ele, só é real quando ele, vamos supor que eu não tivesse visão, certo? Que eu fosse portadora de necessidade especial, certo? E eu não enxergasse. O fato de eu, tocar, aí eu sei que é real, entendeu? Por isso que nós precisamos sentir as coisas. O que acontece? Só o fato de eu ver externamente, para o nosso cérebro, não é real. Ele registra e o que está aqui dentro é real. Por isso que a palavra de Deus diz, assim como imagina no seu coração, assim é. Então você está imaginando no seu coração, porque a palavra fala do coração, é a mente, são os pensamentos. Assim como você imagina, então a realidade é o que passa aqui. Tudo bem? Então eu creio que o que está aqui é o que vai acontecer. Exatamente. Isso é interessante. Você umas pesquisas com os animais que tinham tendências, tá? Que não tinha traços, mas tinham tendências a ter uma diabetes. Que pessoas não sabem que animais também podem ter diabetes. Sim. E olha que interessante. Começaram a submeter esses animais, tá, a determinados comportamentos de tensão. Sabe o que aconteceu? Esses animais começaram a apresentar sintomas de diabetes, hipoglicemia, né? Ou seja, veja, perceba a situação, por exemplo, hoje do Covid. Percebe que as pessoas mais vulneráveis quem são? Pessoas de idade, que não praticam atividade física, não é isso? E pessoas que têm algum tipo de doença, né, predominante existente, principalmente quem tem diabetes e quem tem pressão alta, né, ou obesidade. Ou problemas respiratórios. Ou problemas cardíacos. Né? Então percebe por quê? Porque, olha que interessante, só a informação do Covid, por exemplo, já gera uma tensão muito grande nessas pessoas, que é capaz de morrer de infarto, de subir a glicose e elas ficarem vulneráveis. A verdade é que só a tensão de uma situação já é suficiente para mexer com todo o sistema imunológico da pessoa. Fora disso, uma vez que o corpo dela esteja desregulado, ela tem uma probabilidade muito grande de também evoluir aquela doença. Agora veja, a falta de atividade física é outro problema. Porque a atividade física libera uma série de hormônios que geram alegria, prazer, né? que fortalece o teu sistema imunológico, e a falta de atividade física faz com que o teu sistema imunológico vá lá embaixo.
E aqui vale uma questão, né? Presta atenção. Olha só que interessante. Esse mês, a gente viu muitas pessoas, inclusive crentes, morrendo. Muitos pastores. Teve a Fabiana Anastácio, teve um pastor amigo nosso, um homem assim, que fazia a obra missionária de um jeito que você fala assim, meu Deus, se eu fosse olhar para os olhos carnais, eu falo, não, Deus é injusto. Como é que um homem daquele? Um homem que não pregava a palavra de Deus sem antes dar alimento à pessoa. Um homem do testemunho, um homem que teve poucos meses atrás, esteve no Ceará levando não sei quantas mil cestas básicas lá. E de repente um homem desse é recolhido. Aí você fica perguntando, mas por que que Deus permite essas coisas? Deixa eu dizer uma coisa para você. Você é ser humano. E o mais interessante que nós vemos é que a maioria dessas pessoas tem algumas coisas em comum. Vida de estresse, doenças, né? Pressão alta, diabetes, a não prática de atividades físicas. Então, a gente fica pensando, ora, presta atenção, você vê a Fabiana Anastácio lá, né? Mas se quiserem impedir de eu te adorar aqui, adorarei, né? Enfim, você fica parando pensando o seguinte: nós somos seres humanos. E este corpo que Deus te deu, ele é templo, morada do Espírito Santo. E se você não cuidar deste templo, querido, uma hora a casa cai. Vou repetir. Se você não cuidar desse templo, uma hora a casa cai. Eu tinha uma esofagite que não passava por nada. Só foi para academia. Emagreci, a esofagite parou. Aí veio a quarentena. Eu tive que ficar longe da academia. A gente se acomoda um pouquinho. A esofagite voltou. Aí a gente volta a caminhar. A esofagite recua. A pergunta é: ora, quem é responsável de cuidar desse corpo aí, desse templo? Ou você vai ficar se lastimando porque Deus não está fazendo algo ou está permitindo isso e aquilo, mas a pergunta é: o que você está fazendo com o que Deus te deu de tão importante que é a tua vida? Ok? Só vale uma observação aqui. Mas presta atenção, os traumas do passado, ele tem efeitos. Quais são esses efeitos, missionário? Pode ser o complexo de inferioridade, né? A pessoa, complexo de inferioridade, missionário, a pessoa, sabe, ela recebe tanto impacto traumatizante que a pessoa perde a segurança em si mesma, né? Ela demonstra que ela não é nada, ela é uma coitadinha, se sente insegura com tudo, né? Outro efeito é a dificuldade de realizar atividades normais, como limpar uma casa, como lavar uma louça, como uma coisa simples, como se vestir, se arrumar, né? Se arrumar, pentear o cabelo, tomar banho, 3, 4 dias sem tomar banho. Não é isso? Sim, às vezes se a pessoa passou por um abuso sexual, ela talvez tenha mais dificuldade de se relacionar com as pessoas, né? Então vamos supor, a menina sofreu um abuso sexual de um rapaz ou de um homem ou de alguém da família, né? Talvez ela tenha um pouco mais de
dificuldade. Não é via de regra, tá? Porque nós sabemos bem que cada pessoa reage de uma maneira diferente, né? Por exemplo, tem um outro exemplo também. A criança, assustavam muito a criança, dando susto, com bicho, jogando bichinho, tem aqueles bichinhos de plástico, né? Aí joga o bichinho e assusta a criança. Para a criança é um forte impacto emocional. E aí ela começa a ter fobias daquilo. Ou, né, mentalmente ela desenvolve uma fobia de outra situação, tá? Então pessoas que foram muito amedrontadas, assustadas na infância ou na adolescência correm esse risco também de desenvolver algumas fobias, que não precisa ser necessariamente de um animalzinho, porque usar um animalzinho pode ser de outras coisas também. Enfim, então existem raízes, não há maldição sem causa, né? Segundo a palavra. Interessante que tem uma cantora, não vou citar o nome dela por questão de ética, mas ela é pastora, e essa cantora perdeu um filho dela há pouco tempo de meningite. E o outro filho dela virou drag queen, né? E aí ficou uma polêmica muito grande em cima dessa situação, por que isso está acontecendo. E perguntaram para ele, né? Ele falou, com certeza minha mãe diria que ela não gostaria que eu fosse gay, e eu também não gostaria que ela fosse pastora, né? Aí talvez você pense assim, isso aí é perseguição, isso é o diabo, isso é o capeta. Não, deixa eu te explicar o que é isso. Isso na verdade é porque é o seguinte, às vezes o nosso ministério, que nós chamamos de ministério, a gente acaba se preocupando tanto em crescer ministerialmente, crescer profissionalmente, crescer em outras coisas, e esquece um fundamento principal, que são a criação dos nossos filhos. E os nossos filhos querem estar junto com a gente, querem estar ali, recebendo amor, carinho constante. E muitas vezes, por causa dos compromissos, você vai deixando com o avô, vai deixando com a avó, vai deixando com o tio, vai deixando com a tia, vai deixando com a empregada, mas a mãe que está ali, que era para ser criada, não está ali todo dia. O filho quer ocupar o espaço vazio que é do pai e da mãe com eles, não quer ocupar com outra pessoa. E curiosamente, nós que estudamos essa parte da farmácia interna, do coach, da neurociência, nós vemos que a meningite, certo? Ela é causada, eu falei um pouco disso no curso Raízes, ela é causada também, certo? Por um fator de quando a pessoa sofreu abandono dos pais, né? Isso pode gerar a meningite. Falta de perdão ali por causa de mágoas guardadas dos pais na sua criação, né? E você vê que aquele filho, foi uma coisa interessante quando falou aqui do abuso sexual. Por quê? Porque é interessante que a própria mãe e o pai às vezes não sabem da história que esse filho viveu. E aquela pessoa, na verdade, cria aquela situação, ela gera, como quem diz, ora, se a minha mãe não tem tempo para mim, só quer saber disso aí que ela está fazendo, seja da igreja, seja da obra, então eu vou fazer algo para, quem sabe, chamar a atenção mais dela para ela olhar para mim. E aí, de repente a pessoa vira drag queen, a pessoa vira homossexual, com intenção de quê? Chamar a atenção dos pais, daquela pessoa, da mãe. Porque na verdade, você se torna uma pessoa amada e querida, você abraça todo mundo fala, você é uma benção, você é linda, você tira foto com todo mundo, mas teu filho talvez está esperando uma foto com você naquele momento, um tempo com você de qualidade, e de repente você vai, não, você vai gravar, eu tenho que fazer, eu não tenho tempo, e aquela falta de tempo vai causando traumas, na vida da criança. E às vezes o que ela quer é só um momento juntos com você. Você entendeu? Então, isso é muito forte, né? Outra coisa que acontece como efeito são tendências paranoicas, né? A pessoa pode traumatizada, né? Ela pode ter umas paranoias, ela pode ter desconfiança do ambiente, pode interpretar a atitude neutra de outras pessoas, acha que tem alguém perseguindo, é maneira de perseguição, né? Ela pode se considerar vítima de agressão, de perseguição indevida, que nunca houve. Na verdade, só de olhar para ela, olha, não sei o quê. Né? As pessoas passarem perto do quintal dela, oh, não estão querendo me matar. Né? Outro efeito é depressão. Né? O acontecimento traumatizante,
ele costuma ser percebido como uma perda, como algo que ele perdeu para sempre. Uma perda no ser querido, uma perda de honra, uma perda de moral, uma perda de respeito, né? E toda perda traz consigo sintomas depressivos, né? Mas como é que eu faço então, pastor, para superar esses traumas, né? É lógico que tem traumas que precisam de ajuda profissional. Não pense você que tem fórmula mágica. Não pense você que tem pessoas que só porque estão orando, acabou, vai ser resolvido os traumas dela. Não, tem gente que precisa de ajuda. Não é isso, missionário? Mas será que o Deus ele não tem poder para... Ele tem poder para todas as coisas. Só que nós estamos aprendendo aqui, ensinamos no curso que eu dei agora, que eu terminei, o surpreendente poder de nossas crenças, né? Às vezes a pessoa está numa situação tão difícil que ela não consegue nem focar nas crenças dela. Na verdade, ela ora até mecanicamente. Ela tem Deus muito mais como alguém que ela desabafa do que como alguém que ela acredita, né? Para aquela pessoa, talvez, falar com um copo d'água, falar com uma bola, com um cachorro, falar com Deus é a mesma coisa. É a mesma coisa. Não é isso? Né? Então, algumas pessoas precisam de um tratamento ou com um coach, ou com uma psicanalista, ou com um psicólogo, ou com um psiquiatra, precisa de ajuda. Agora, né, a gente falou aqui no curso inteirinho, missionária, o seguinte, mas para haver essa mudança, primeiro, ela precisa querer mudar. Segundo, ela precisa saber como mudar. E terceiro, se dar a chance de mudar. Isso foi dito no curso inteiro. Tá certo? Muito bem. Agora, existem algumas coisas também que essa pessoa pode fazer para que alcance essa mudança. Primeiro, assumir o passado e centralizar-se no futuro. Querido, deixa eu dizer uma coisa para você. Não tem como você mudar o teu passado. O que você já passou, você já passou. Não tem como mudar. Não adianta você ficar tentando culpar pessoas, a situação, o lugar, a casa que você morava, o bairro que você vivia, a rua, né? Não adianta você querer dizer que não, foi por causa desse desgraçado, meu marido, da não sei o que, da amante, da mulher que está com ele, mas Deus vai matar aquela Jezabel. Não adianta, nada disso adianta. A verdade é que tem pessoas que literalmente jogam a sua âncora do seu navio no passado, que amarram o seu cavalo no passado. Ela literalmente para o seu cavalo, que era para estar em longe, caminhando, mas ela amarra lá num pau de sebo do passado. E ali ela fica. Quem para no passado, quem estaciona no passado, certo? Jamais vai conseguir olhar para o futuro com confiança necessária, missionário. Jamais vai conseguir olhar para o futuro com a confiança devida em Deus. Porque ele está preso no passado. Certo? Está preso no passado. O que eu quero dizer com isso? Certo? Imagina aqui, missionária. Ó, isso aqui representa a linha divisória do passado com o futuro. Então ele está aqui, ó. Certo? Então presta atenção. Ó, você representa o passado. Eu aqui e a Angelita representa o futuro. Ok? Então, o que acontece? Se prender no passado é isso aqui, ó. Se prender no passado é isso aqui, ó. Ó. É isso. Tá aí, ó. Você não consegue ver nada no teu futuro a não ser uma folha em branco. Você não consegue ver nada a não ser aquilo que está aí ao teu redor.
Você está vendo que você não consegue enxergar nada aqui? Você só está enxergando o que está aí ao teu redor, a tua mesa, onde você está sentado, o que você está fazendo, mas nada, porque você está preso aí. Pessoas que se prendem ao passado, fica assim. E você nunca vai conseguir olhar o teu futuro. Você nunca vai conseguir enxergar com nitidez o que está diante de você. E existe uma questão, tá? Existe um equilíbrio em quanto que você está preso no passado, o quanto que você se firma no futuro e o quanto você de fato tem as atitudes que você deve ter no hoje, no agora. Porque se o futuro é o resultado daquilo que nós colhemos, do que fazemos hoje, então tem a proporção certa. Deixa eu te falar uma coisa. As nossas memórias, elas são construídas de memórias. Memórias é lembranças de coisas que já passaram. Ok? Mas é interessante que essas memórias, elas têm força ou vêm à tona dependendo do sentimento atual que eu tenho e dependendo de como eu compreendo a essas situações hoje no tempo presente. O quanto que você olha para trás e qual é a tua visão a respeito do teu passado. Entendeu? Eu nasci para sofrer mesmo, eu nasci para ser uma idiota. Ora, tudo bem. É assim que você vê o teu tempo presente? Então é assim que você vive, é o que a Bíblia fala. Tome cuidado com os teus pensamentos, porque tua vida é dirigida pelos teus pensamentos. Você está entendendo isso? Você está compreendendo essa colocação? Está fazendo sentido para você? Está claro isso para você? Então você precisa, na verdade, assumir o teu passado, reconhecer os teus traumas, reconhecer as tuas dificuldades, falar, não, eu vou me centralizar no meu futuro, eu vou começar a focar no meu futuro. Ok? Fale sobre o acontecimento traumático. Você precisa procurar alguém para se abrir. Agora, você não vai se abrir para qualquer pessoa. Você não vai ficar se abrindo para quem vai expor a tua vida. Você não vai ficar se abrindo, talvez, ali para a mulher do pastor, sabendo que ela é fofoqueira. Nem muito menos para o teu pastor, sabendo que ele vai contar para todo mundo ou vai te julgar. Nem para a irmãzinha do ciclo de oração, que gosta de falar demais da vida dos outros. Presta atenção, se alguém fala mal de alguém para você, com certeza ela vai falar de você para alguém. Você está entendendo? Se alguém parece na unção, no reteté, mas ela falou mal de alguém para você, com certeza ela vai falar mal de você para outra pessoa. Nós temos como ética, eu e minha esposa, ética profissional, ética ministerial, que tudo aquilo que você, por exemplo, fala pra gente, a gente literalmente te aconselha, te dá a orientação certa, faz teu tratamento, enfim, mas fica guardado conosco. Por que não sai daqui? Por isso que isso a gente aprendeu com a Bíblia. Há 20 anos atrás, 22 anos atrás, 22 para 23, eu tive uma visão muito grande. E havia uma multidão, chegava uma multidão assim, olhava, Jesus mostrava uma multidão de perder de vista de pessoas assim, ó. E eu falei, o que é isso, Senhor? Todos estavam desse jeito. Ele me falou, isso é uma multidão de pessoas que pecaram e precisam de alguém que elas possam confessar os seus pecados. Ou as situações da sua vida, aquilo que ela viveu, os seus traumas. Mas na verdade elas não têm, porque as suas vidas serão expostas no meio de todos. 22 anos atrás eu não pensava nem ser pastor, nem muito menos ser coach, nem muito menos trabalhar com psicanálise. Hoje eu entendo o que Deus me mostrou há 22 anos atrás. Então você precisa procurar um profissional ou alguém, cristão de preferência, que vai ouvir e que no mínimo vai orar por você, no mínimo, mas que possa te dar ferramentas certas de grandes mudanças. Não é isso, missionário? Né? Então você precisa falar sobre o acontecimento, certo? Você precisa dividir isso com alguém.
Não fique guardando esses traumas. Porque quanto mais você guarda, mais você se prende no teu passado. Sim. Eu vou falar uma coisa. As pessoas, às vezes, elas querem muito se abrir. Já teve programas de pessoas falarem publicamente aí que não confiam em ninguém. Não confiam em pastor, não confiam em ninguém. E nós entendemos isso, porque todos nós passamos por experiências traumáticas de alguma maneira. E nós também passamos por isso, né? De realmente ser desafiador confiar em alguém. Independente de qualquer coisa, você que gostaria de conversar com alguém, que gostaria de desabafar, falar aí o que se passa no teu coração, você pode mandar uma mensagem para nós. Fique à vontade. A gente vai te ouvir e nós vamos procurar te ajudar da maneira que assim Deus nos orientar. Tá ali na trás da minha esposa, mas eu vou anotar de novo. Pode falar, missionário. Vou anotar aqui de novo. Então, na verdade, você não está sozinho. Em primeiro lugar, você tem Deus, tem o Espírito Santo de Deus e tem Jesus. Então, sozinho você não está, certo? E Deus, Ele usa pessoas para te ajudar. Glória a Deus se você tiver alguém aí na sua igreja ou no seu meio que você possa conversar. É sempre importante você avaliar bem as pessoas às quais você se abre. Porque, veja bem, nós vivemos o que nós toleramos. Existe um número muito grande de pessoas que se aborrecem tanto, se desiludem e ficam extremamente chateadas com isso. E aí vira um trauma. O contar para alguém desabafar vira um trauma. Então, assim, saiba que você tem com quem contar. E nós estamos aqui para poder te ajudar também. Outra coisa que eu quero falar, você precisa começar a olhar o lado positivo das coisas. Todo desastre, calamidade, acontece uma coisa interessante. Ele une o sobrevivente, já notou? Talvez ninguém se fale no navio. O navio afundou. E aí os sobreviventes, um ajudou o outro, coisa e tal. Você pode parar que depois disso, quem não se falava vira amigo. Então é interessante, é que nem a gente atende pessoas. Eles chegam até a gente como um telespectador dos nossos programas, ou chega até a gente como um cliente. Só que ele acaba virando amigo. Por quê? Porque as adversidades acabam unindo os sobreviventes. Sim, é que nem quando você está conversando e aí, olha, eu sei que você passou, eu imagino, né? Eu imagino que você passou, porque eu passei por algo parecido. Mas quando a gente adentra na história da pessoa e ela divide com a gente as particularidades dela, a gente, além de entender, a gente começa aí sim, até mesmo sentir a dor daquela pessoa, porque é o que Jesus falou, chora os que choram e ri com os que riem. Né? A gente se alegra com a vitória da pessoa, se alegra junto com ela, mas chora junto com ela por ver aquela na situação traumática. Sim, e aí mais uma vez nós somos chamados ao equilíbrio. Eu já vi gente perguntando assim, Angelita, é normal e quando eu oro por uma pessoa que está com muitos problemas espirituais, eu passar mal? Por quê? É comum isso acontecer. Então a pessoa vai, ora por alguém que está, por exemplo, possesso de demônios. E aí ela começa a passar mal. Isso é muito comum, certo? O que seria o normal? O normal é você estar alicerçado, fortalecido, jejuando e orando para ser acrescentado na tua fé uma certeza, uma convicção de que no momento em que você, por exemplo, nesse exemplo, for orar por alguém, você não passe mal. Você sinta a dor dele por ele estar passando por questões espirituais complexas, onde ele está o quê? Sofrendo o assédio ali demoníaco. Então você fica o quê? Movido de compaixão, certo? Então você pode ter empatia pela pessoa.
sentir a dor dele. Mas não é normal no sentido, na visão bíblica cristã, que você se afunde junto com ela. Não, a ideia não é essa. O que Deus quer é que a gente tenha a compaixão e a empatia, tudo bem? E que nós coloquemos em ação a nossa fé e o poder da oração e o poder de você repreender todo o mal, tá? Justamente porque você sentiu compaixão, porque você se aproximou daquela pessoa pelo que ela está passando. Missionária, você falou uma coisa muito importante que, sabe, Deus, ele me abriu aqui o leque e olha, escuta o que você vai ouvir. Lá em Mateus, essa palavra que a missionária falou sobre expulsar o demônio da vida da pessoa. Ok, ótimo, né? Olha que interessante. Você tem uma forma de expulsar demônios, né? Jesus ensinou. Mas essa espécie de demônio só sai com jejum e oração. Foi ok? Jesus falou isso. Tá, então presta atenção. Será que é só você colocar a mão na cabeça da pessoa? Sai, demônio! Em nome de Jesus! Agora eu te ordeno, sai! É isso. Só isso. Então vamos ver essa palavra? Então vamos lá. Mas essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. Você quer ver como que muitas das pessoas, se eu precisar botar a mão e repreender, eu vou botar a mão e repreender. Mas sabe como é que eu expulso a maioria dos demônios? Como a Bíblia ensina. Quer ver? Você ora pela pessoa, ora, mas não é só orar. Olha só que interessante. Isaías 58. Não é através da oração e do jejum? Então eu vou mostrar como é que você faz o jejum. Tá certo? Olha aqui. O Senhor Deus diz. Quem falou? O Senhor Deus. Tá. Olha aqui. Grite com toda a tua força sem parar. Grite alto como se fosse trombeta. Anuncie ao meu povo, os descendentes de Jacó, os seus pecados e as suas maldades. Então, primeiro, traz para a pessoa o entendimento do seu erro. Fale para ela. Oriente ela. Fala, olha, você está errando nisso aqui. Segundo, o que você faz? De fato, eles me adoram todos os dias e dizem que querem saber qual é a minha vontade. Como se fosse um povo que faz o que é direito. E que se não desobedecesse às minhas leis, pedem que eu lhe dê leis justas e estão sempre prontos para me adorar. O povo me pergunta, que adianta jejuar se tu nem notas? Por que passar fome se não te importas com isso? Então presta atenção. Então, a palavra diz o seguinte, olha, você tem que ensinar para eles o que é direito. Porque eles são um povo que ele fala, mas eu oro, não acontece nada, coisa e tal. Então, você até sabe que é demônio. Mas deixa eu te falar uma coisa pra você. Eu vou repreender o demônio, vou expulsar o demônio. Ok? Aquele demônio sai. A pessoa está liberta, agora ela vai virar um adorador? Uma vírgula. Se não houver transformação pela renovação do entendimento daquela pessoa, a casa fica vazia. A Bíblia fala que aquele demônio sai, se irando da terra e voltando, vendo a casa limpa e vazia, volta com 7 piores do que ele. Então adianta só eu orar e jejuar e repreender o demônio da pessoa? Não. Eu tenho que fazer o que fala, o que é jejuar. E aqui está explicando o que é jejuar. Então primeiro você vai chegar lá e você vai bater lá na porta da pessoa e falar, olha, é o seguinte, é isso aqui que você precisa mudar. Ela tem que entender o seguinte, o que está destruindo a vida dela e fazendo com que aquele demônio fique na vida dela. Ponto. Por quê? Porque ainda há consciência. Quando ela chega num grau de possessão que não tem consciência, você expulsa. Entra a autoridade, tu vai sair daí, cão do inferno, em nome de Jesus. Porque não tem consciência. Mas se tem consciência, quantas pessoas estão endemoniadas com consciência? Muitas. Então tenha consciência. Então presta atenção. Tenha consciência, ok? Então, beleza. Ela está endemoniada, mas tenha consciência. Então o que ele adianta? Ela fala, mas a gente jejua, eu não vejo Deus fazer nada, passa fome. Então vamos lá?
Olha aqui, a verdade é que nos dias de jejum de vocês, cuida dos seus próprios negócios. Primeiro, Jesus falou, olha, não vá lá e abre jejum e vai lavar a louça, vai cuidar da casa, vai trabalhar, vai fazer as suas ocupações. Não faz isso. O Senhor aqui está repreendendo essas pessoas que abrem jejum e abre jejum, vou fazer um jejum de 3 dias. Ele abre jejum e vai trabalhar, vai lavar a louça, vai lavar roupa, vai fazer não sei o que, vai para o trabalho, vai, não, estou em jejum, estou em consagração, não estou no azeite. Idiotice, hipocrisia. Você não sabia, agora está sabendo. O próprio Deus está dizendo, o Senhor responde, a verdade é que nos dias de jejum de vocês, cuidem dos seus negócios. E explora os seus empregados, ou seja, você jejua e está dando ordem, você jejua e está fazendo, e está acontecendo, e está trabalhando. Vocês passam os dias de jejum discutindo, brigando, chegando até batendo nos outros, ou seja, você abre o jejum, e aí diz que é o capeta se levantando por causa do jejum. Aí você vira a cara para a irmã, você não fala direito do teu esposo, você discute em casa, você fala, não, é o inimigo que está jejuando. É o inimigo que está se levantando por causa do meu jejum. Na verdade, você não está fazendo jejum. Você está fazendo exatamente o que está escrito aqui. Certo? Será que vocês pensam que quando jejum assim, eu vou ouvir as suas orações? Está entendendo por que não tem resposta? Que jejum não se faz assim. Você pode abrir um jejum de 1 hora. Mas essa 1 hora, fecha o teu quarto. E lá você dobra o teu joelho e fala com Deus. Ora a Deus. Lê palavra. Adora Ele. Quando terminar, você entrega esse jejum e sai do teu quarto. Jejum é para você entrar e ficar o tempo que for. Meia hora, 1 hora, 2 horas na presença dele. Que adianta você ter feito 3 dias de jejum do teu jeito? E qual a diferença de você fazer 10 minutos de jejum, mas do jeitinho que tem que ser feito? Com intimidade com ele. Entendeu a diferença? Mas olha o que ele diz aqui, ó. Vocês passam os dias de jejum discutindo, brigando, chegam até batendo uns nos outros. Será que vocês pensam que quando jejum assim eu vou ouvir as orações? O que é que eu quero que vocês façam no dia de jejum? Agora presta atenção. O que é jejuar? A sorte demônica só sai com oração e jejum. Então presta atenção o que é para você fazer. Ora pela pessoa, mas faz isso aqui, ó. Presta atenção. Certo? Será que eu desejo que vocês passam fome? Que se curvem como bambu? Se vistam de roupa feita com pano grosseiro? E que se deleitem em cima de cinza? Será que é isso que eu quero? Falando, não, não é isso que eu quero. É isso que vocês chamam de jejum? Acham que um dia de jejum assim me agrada? Olha aqui, vocês acham que um dia de jejum assim me agrada? Tá entendendo aí o teu erro? Mas olha aqui, não, não é esse jejum que eu quero. Então, olha aqui o que é jejuar, missionária. Olha aqui, a sorte demônica sai com oração e jejum. Então você vai orar pela pessoa e vai começar a fazer isso aqui. Primeira coisa que você vai fazer, não é jejum? Então primeira coisa que você vai fazer, olha aqui. Primeira, eu quero que soltem aquele que foram presos injustamente e que tirem em cima deles o peso que os faz sofrer. Ou seja, o que Deus está falando? Ajudar as pessoas a se livrar das suas prisões. Talvez daquela prisão que você imputou a ela. Não, eu tô mesmo, eu não vou fazer. Eu vou deixar ela penar. Se depender de mim, ela vai pastar. Eu não vou pedir perdão. Eu não mudo, falei mesmo. Sei que eu falei errado, mas não vou lá pedir perdão. Não vou. Vou deixar ela do jeito que ela merece. Ela está tendo a vida que ela merece. Ou seja, você está aprendendo alguém? Quero dizer para você que Jesus ele falou o seguinte: ore por ela e vai lá libertar ela. Vai até ela libertar ela. Tudo bem? Como é que se liberta ela? Através do perdão. E isso é a raiz de rejeição, viu? Pessoa raiz de rejeição. Pessoa que faz isso, pessoa que fala, eu não perdoo, ele vai pagar, Deus é justo e não sei o que. Isso daí é rejeição. Eu quero que solte aqueles que foram presos injustamente. Não, mas não é injusto. Espera um
pouquinho. Quem é o único que pode definir o que é justo ou injusto? Você? Ele é 3 vezes santo. Ele é justo. Meu irmão, quando você age assim, você está se igualando a pessoa, não muda nada não. Não tem pecadinho nem pecadão para Deus. Mas olha o que fala aqui, ó. Eu quero que vocês tirem de cima deles o peso que os faz sofrer. E que ponham em liberdade aqueles que estão sendo oprimidos. Será que você pode trazer para aquela pessoa um conselho para ela, realmente uma orientação de verdade para que ela se liberte da opressão que ela está vivendo? Isso é jejum. Olha lá, que acabem com todo tipo de escravidão. O jejum que me agrada é que vocês repartam a sua comida com os famintos, que recebam em casa os pobres que estão desabrigados, e que deem roupa aos que não têm, e que nunca deixem de socorrer os seus parentes, que nunca deixem de socorrer os seus parentes. Mas eu não me dou bem com a minha sogra, eu não dou bem com meu tio, não dou bem com minha tia, porque ela me humilharam, me pisaram. Quer que esse demônio da vida deles saia? E da sua? Saia. Ore e faça isso. Por que eu não fico aqui toda hora? Demônio, onde tu tá? Caia daí agora. Não. O meu ministério, o meu trabalho é levar a liberdade aos cativos. É trazer ensino que vai trazer libertação e consciência ao povo. E aí eu vou orar por eles. E essa sorte de demônios vai embora. Porque quando você conhece a verdade, você é liberto. Está percebendo como casa direitinho? Está percebendo como casa direitinho? Então a minha... Aí olha o Espírito Santo entrando. Então a luz da minha salvação brilhará como o sol. E logo vocês todos ficarão curados. O seu Salvador os guiará. E a presença do Senhor Deus os protegerá de todos os lados. Quando vocês gritarem e pedirem socorro, eu os atenderei e pedirão a minha ajuda e eu direi, estou aqui. Glória a Deus. Deus é maravilhoso. Se acabarem com todo tipo de exploração, com toda ameaça, xingamento e derem de comer aos famintos, tá vendo aí, ó? Isso é com você e comigo. Ó aqui, se acabarem todo tipo de exploração, com toda ameaça, com todo xingamento, murmuração, né, essas coisas todas, e derem de comer aos famintos, socorrer necessitados, a luz da minha salvação brilhará, e a escuridão em que vocês vivem ficará igual à luz do meu dia. Eu, Senhor, sempre os guiarei, e até mesmo do deserto lhe darei de comer, e farei com que fiquem sãos e fortes. E vocês serão como um jardim bem regado, como uma fonte onde não para de correr água, e em cima dos alicerces antigos vocês reconstruirão cidades que tinham sido arrasadas. Vocês serão conhecidos como o povo que levantou muralhas de novo. Aleluia! Oh, aleluia! Glória a Deus. Que construiu novamente casas que tinham caído. Ei! E você fica com esse jejumzinho aí? Eu estou jejuando aqui, estou fazendo campanha de oração de jejum e tal. Você tem que aprender, minha filha. Você tem que aprender, meu irmão. Quer que esse demônio saia do teu esposo? Da tua família, de quem quer que seja? Por isso que aquele homem lá, o filho dela às vezes pulava na água, pulava lá pulava na água, pulava no fogo, aí falava, os teus discípulos já oraram, mas não conseguiram expulsar. Jesus olha para eles e fala, ô geração incrédula, até quando eu estarei convosco? Essa sorte de demônio só sai com jejum e oração. É isso que ele está dizendo. Jejum é vida com Deus. Jejum é para transformar você. O jejum é para mudar você, não é para mudar os outros. Para que você seja manancial. Para que você possa abrir os olhos aos cegos, dar ouvido aos surdos. É isso que é jejum. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Isso somado ao poder da oração traz libertação instantânea. Olha o eunuco lá com Felipe.
Felipe passa, vê o núcleo lá lendo uma parte da escritura. Felipe fala, entende o que tu lê? Ele falou assim, como é que eu vou entender se ninguém me explica? Aí Felipe explicou para ele. Aí ele fala, agora que eu entendo, o que me impede de ser batizado? Felipe estava vivendo o que é jejum. Tá entendendo? E aí você não vai ficar precisando lutar com o demônio, não. Por quê? Porque ele sabe exatamente o seu devido lugar e ele vai correr da vida daquela pessoa, porque houve a consciência. Quando eu estou batendo na tecla aqui que o diabo só quer tirar o teu conhecimento, é mais para a verdade. Quer te manter sem conhecimento, quer te manter na ignorância, porque na verdade o povo perece por falta de conhecimento da verdade. Por falta de conhecimento. Então deixa eu encerrar aqui dizendo para você, você precisa experimentar perdoar. Esse processo pode levar muito tempo para algumas pessoas, pode ser dolorido, certo? Deixa eu dizer uma coisa para você. A mágoa e o rancor te torna refém do teu passado. Elas mantêm vivas dentro de você a lembrança do que aconteceu já há muito tempo. E o maior prejudicado com isso tudo é você mesmo, mais ninguém. Eu sei que o perdão não dá para improvisar. Porque a nossa capacidade de amar e perdoar, sabe, ela é limitada. Mas você tem que buscar a fonte do verdadeiro perdão. Jesus. O Deus de amor. Certo? Lembra do Pai Nosso? Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Deixa eu te falar uma coisa para você. Escreva as tuas experiências. Escreva o que passou. Depois que você escrever todos os traumas, escreva no papel. Depois que você acabar de escrever, dobre o teu joelho, vai para o teu quarto, leia aquela folha. E leia todas as pessoas envolvidas com aquela mágoa. E comece a orar, dizendo, eu te perdoo fulano, eu te perdoo fulano, porque você me fez isso, você me fez isso, mas eu te perdoo hoje. E quando terminar, sabe o que você faz? Pega essa folha, rasga em picadinho, certo? E para ficar bem nítido o que aconteceu naquele dia, depois que rasgar, você joga na privada. Aquela privada representa um mar do esquecimento. E aí você puxa a descarga. E todos aqueles bilhetes daquela história antiga, deixa ela ir para o mar do esquecimento. Mas você precisa libertar essas pessoas de dentro de você. Você trancou elas num cárcere dentro de você. E só você é a única responsável. Ali realmente trazer libertação para essas pessoas que tanto te feriram. Porque entenda, elas não foram presas em nenhum outro lugar. Elas estão presas aí dentro de você. A prisão dessa pessoa é dentro de você. Elas podem estar numa cadeia, mas a verdadeira prisão delas é dentro de você. E só você tem a chave para libertar essa pessoa de vez dentro de você. Ou você está feliz de estar guardando ela aí dentro tanto tempo. Faça isso. Eu quero orar por você. Mas preste atenção na última coisa que eu vou dizer. Talvez seja muito difícil para você. E nós falamos aqui no começo. Você precisa entender que você às vezes precisa de ajuda. E nós temos uma oportunidade ímpar para você. Que essa palavra falou muito forte com você e você entende que realmente você precisa de ajuda. Presta atenção, vou te dar duas alternativas. Você pode ter, primeira alternativa, pode mandar mensagem pra gente.
a gente está pronto para te aconselhar. Não tem problema. Mas se você quer dar um basta definitivamente nessa situação, nós estamos com a inscrição aberta e já está preenchendo as pessoas a inscrição, é limitada, certo? Do nosso curso de coach em grupo, que eu vou estar ministrando juntamente com essa mulher maravilhosa. Então preste atenção. Esse trabalho de coach em grupo, lá nós vamos trabalhar uma ferramenta, certo? Exatamente para trabalhar perdão também. E nas várias áreas da tua vida. Na área conjugal, na área parentes, na área filhos. Na tua área emocional. E olha, com certeza esse trabalho será decisivo para libertar de vez o teu passado e começar a viver um futuro glorioso. Vão ser 12 semanas desse atendimento que eu vou fazer com você. 12 semanas. A tua história você vai contar no particular com a gente. Nós vamos trabalhar no grupo no sentido das ferramentas que nós vamos aplicar. Vai ser em comum para todos. É a tua oportunidade. Presta atenção. Para não ficar só comigo, missionária, certo? Fala para as pessoas qual é a oportunidade que elas têm. Gente, é algo que não dá para você perder, porque a oportunidade de você estar fazendo um processo desse de coaching, as pessoas estão mandando mensagem, como é que funciona, você pode mandar mensagem, a gente explica direitinho para você também, mas veja bem, o processo de coaching, a metodologia que nós usamos, ela é baseada nos fundamentos judaico-cristãos. 100% cristão. É totalmente baseado na palavra de Deus. Então é possível sim essa transformação da vossa mente, pela renovação da vossa mente. E aí muitas vezes, através desse processo de coaching, nós conseguimos fazer o quê? Uma reprogramação mental, aonde aquilo que te impede de viver a abundância de Deus na tua vida vai ser eliminado por conta do quê? Justamente deste trabalho, das atividades que são realizadas. Então vai ser assim, o encontro é semanal, tudo bem? Vai ser aos domingos e vai começar no dia 26, tá certo? Só é importante dizer para você, a nossa parte ministerial do nosso culto, a gente já ofereceu para você. Olha que mensagem transformadora. Isso está aqui, está disponível para você, já foi depositado. Agora nós estamos falando da nossa área profissional. Isso. Ok? É um trabalho profissional de coaching, certo? E aí, é claro que se fosse um investimento real, assim, do valor que é um coaching grupo, porque estamos falando de coaching grupo. Que nós cobramos, na verdade. Né? O que seria o valor real, seria um valor assim por volta de R$3.000 ou mais, tá certo? Só que, como muita gente gostaria de participar, tá certo? E não tem como investir, gostaria de participar até no individual, certo? Sim. Que é um trabalho diferente do coaching grupo, tá bom? O individual é algo bem focado só em você. O grupo é algo todo mundo junto, só que não deixa nada a desejar em questão de eficiência. Presta atenção, quando nós falamos em grupo, não estamos dizendo que a sua experiência vai ser exposta para alguém, não. Nós vamos ter a parte individual nossa nesse coaching group, que eu preciso saber da tua história, então é só eu e você. Isso, pra gente poder saber as ferramentas que a gente vai usar com vocês. Com os grupos. Com o grupo, tá certo? E esse investimento nós realmente estamos fazendo a um valor quase simbólico, gente. Então assim, à vista será R$400 por 3 meses de acompanhamento de coaching. 3 meses. Missionária, certo? Só para você entender, isso é R$5 por dia. Eu quero saber, se você pagar uma consulta com um profissional da área, faz a conta. Não. Faz a conta. Não paga, né? Então, assim, na verdade, o valor à vista R$400 ou em 3 vezes R$150. Gente, as pessoas que conhecem esse trabalho, que já ouviram falar, que nós já até atendemos em sessão experimental para conhecer melhor, enfim, entendem que vale a pena. Vale muito a pena.
Então, se você quer participar, entre em contato com a gente. A gente vai te mandar o link para inscrição. Lá no link da inscrição tem tudo explicadinho, que eu coloquei lá um texto explicando como é que funciona, quando começa, entendeu? E tem até o modelo do contrato, porque é um serviço, tá certo? Então isso faz parte do nosso trabalho profissional. Sara, quanto que vai ficar no caso dessa a sessão, certo? Quanto ficaria então cada uma sessão para a pessoa que vai fazer por esse valor? R$ 37,50. Você consegue ser atendido por um profissional por R$ 37,50? Não, nem no individual, nem no coletivo. Esquece. Nem em grupo. Esquece, é a tua oportunidade de mudança. É a tua oportunidade de mudança. Ok? Tua oportunidade de mudança. Eu parei a pregação, parei do término da nossa pregação, falei que encerrou, e agora eu tô falando da nossa área profissional. Deu para separar as duas coisas? Para ninguém achar assim, né? Não. Então vamos lá, separamos, entendeu? Então é a tua oportunidade, mas corre, faça a tua inscrição, porque as vagas são limitadas e nós já temos muitas pessoas já inscritas, tá bom? Então vamos orar? Eu vou orar por você que entendeu essa palavra, que quer mudança para a tua vida, tá bom? E para você também que quer aproveitar essa oportunidade profissional. Então hoje a gente tem que dar o quê? A gente tem que oferecer o espiritual e também estamos oferecendo o profissional. Quer coisa melhor? Quer coisa mais completa? Eu estou te oferecendo o pão, mas também estou te oferecendo a farinha, o fermento, o ovo, o forno. Você quer mais o quê? Só o que você comer. Tá certo? Vamos lá? Então vamos orar a Deus? Missionária Angelita, ora a Deus, abençoa essas pessoas que aqui estão, porque eu tenho certeza que hoje demônios estão caindo por terra e há libertação no meio do povo. Em nome de Jesus, porque eles conheceram a verdade vos libertará. Amém. Glória a Deus. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Senhor, nosso Deus eterno Pai, Pai amado, Pai querido. Sim, meu Pai. Nós te agradecemos, Senhor, por essa mensagem, pela Tua palavra. Sim, meu Deus. Em nome de Jesus, muito obrigada. Obrigado, meu Pai. Senhor, nós te louvamos pela vida de cada um dos teus filhos. Sim, que meu esteve Deus. aqui acompanhando, Senhor, este culto. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai, eu te peço neste momento que abençoe a cada um deles. Sim, meu Senhor, Deus. que está aqui representando suas famílias. Pai amado, coloca as tuas mãos entrando com providência. Jesus, Pai. Entra com providência no casamento, Senhor. Entra com providência na dispensa. Entra com providência, Senhor, na vida emocional dos teus filhos, na vida espiritual. Senhor amado, coloca as tuas mãos sobre essa enfermidade da carne, enfermidade do espírito, em nome do Senhor Jesus, que todo mal caia por terra, para a glória do teu santo nome. De Jesus. Nós cremos que há poder no teu nome, nós cremos, Senhor, no milagre e na vitória, para a honra e a glória do teu santo nome. Em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos. Amém. E graças a Deus. Glória Amém? a Deus. Que lembre-se, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amém. E esse amor de Deus foi tão grande que ele enviou Jesus para você, para morrer naquela cruz do Calvário por amor a mim e a você. E ele disse, muito em breve eu voltarei para buscar a minha igreja. Ele em breve voltará e não tardará. Mas quando ele foi subir aos céus, ele disse, vocês não vão ficar órfãos não. Eu deixarei convosco o Consolador, que é o Espírito Santo. E o Espírito Santo continua atuante, vivo aí dentro, pulsando, falando com você 24 horas por dia. Isso é prova de amor. Isso é sinal de que ele te ama, que não desiste de você em nenhum segundo. E olha, então aproveite desse amor. E não se esqueça, Jesus te ama muito. Eu tenho certeza que ainda hoje coisas grandiosas vão acontecer na tua vida. Tá bom? Um beijo bem grande no coração. Que Deus abençoe a tua vida de forma grandiosa. E nós não podemos encerrar esse programa dizendo que nós amamos muito vocês. Que Deus abençoe. Beijo, fica com Deus. E a gente vai para a igreja também. Deus te abençoe em nome de Jesus.